Na aula de hoje, vamos abordar os riscos provenientes dos desconfortos causados pelas atividades do trabalho. Observe a representação da silhueta frontal de um ser humano e avalie todas as possibilidades de riscos existentes em toda a sua estrutura. Observe que através da silhueta lateral, podemos ampliar a visão periférica do nosso manequim e diagnosticar outros riscos eminentes. Vale a pena ressaltar que o nosso objetivo é de despertar em cada um de vocês o senso de responsabilidade com a sua segurança.
Além da poluição provocada pelos veículos, um dos principais males que atingem a saúde de quem mora em grandes cidades é o excesso de ruídos. E o resultado de horas e horas com decibéis acima do tolerável pode ser a surdez. 5 minutos em qualquer avenida movimentada de São Paulo explica o que é poluição sonora. Relax aqui não existe, entendeu? Tem que estar ligado 24 horas, senão aqui não para. Barulhos incomodam, né? Ainda mais eu que trabalho aqui perto, aqui na Avenida Paulista mesmo. É um pouco difícil, um pouco complicado, um pouco atrapalhado. Você escuta muito alto esse Walkman? Pouco alto. Mas não te incomoda? Não sei, mas eu acho que me faz esquecer assim, um pouco do problema, então vamos escutar alto, né, o som, que pra mim é melhor, eu gosto. Mas que eu tiro começa a doer o ouvido. Isso que é o problema, a gente sabe, mas não tá ligando, parece. Depois de trabalhar 12 anos como motorista de ônibus, Sebastião descobriu que estava perdendo a audição. A minha patroa fala, pô, você tá surdo? A televisão tá muito alta, né? Eu digo, mas você sabe que eu não tô escutando, né? O excesso de ruído é a segunda principal causa de surdez em todo o mundo. São os males da vida moderna. A médica especialista em garganta, nariz e ouvido explica que a exposição e por um longo período a sons altos causa danos irreversíveis à audição numa das áreas essenciais do ouvido. Sempre que o indivíduo tiver uma sensação de orelha tapada, um zumbido, uma dificuldade de entender, quando começar a achar que o outro está murmurando, ele tem que procurar um médico. Ninguém está livre do barulho. Este aparelho mede o volume dos sons em decibéis. Pedreiros nesta obra estão expostos de 80 a pouco mais de 100 decibéis. Incomoda ficar esse ruído? Incomoda bastante. Esse barulho do martelete. Não tem como não ter esse barulho, é sempre. O movimento na Avenida Paulista fica entre 70 e 90. A buzina empurra o medidor para cima. A gente tem que prestar atenção o dia inteiro, tanto no local de trabalho, quanto na atividade que você tenha como hobby, os locais onde você anda, porque tudo isso vai afetar com certeza a saúde do teu ouvido. O volume da voz humana alcança 50, 65 decibéis. O ruído das ruas beira 80 decibéis. Imagine a soma disso tudo com os 150 decibéis de barulho produzidos durante a decolagem de um avião. Esse é o cotidiano de quem mora e trabalha perto do aeroporto de Congonhas. José Ferreira de Souza passa 12 horas por dia trabalhando na sua lanchonete, na Avenida Washington Luiz. Chega em casa com a cabeça estourada, viu? Tô com igual barulho aí. É difícil trabalhar aqui, viu? Mauro trabalha e mora atrás do aeroporto. Incomoda porque o ouvido vai ficando meio perturbado, né? Vai diminuindo a audição, né? E você tem um zumbido no ouvido também? Tem. Tem um martelinho que vai plic, 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 plic. E aí faz assim. Quando o estrago já está feito, somente uma prótese, um aparelho de surdez, pode ajudar quem teve a audição prejudicada por muito ruído. O diagnóstico exige exames como a audiometria. Agora eu vou falar umas palavras e você vai repetir do jeito que entender. Tela, cama, bola. A partir da audiometria, se o médico achar necessário, ele vai pedir exames complementares. E aí ele vai ver se o caso é cirúrgico, se tem intervenção medicamentosa ou se é um caso para prótese auditiva. O Espaço Reouvir, do Hospital das Clínicas, atua na reabilitação de deficientes auditivos, independentemente da causa da surdez. No Dia Nacional da Audição, os médicos fazem um alerta. Tem muita gente ficando surda por causa do excesso de volume dos fones de ouvido. Eles viraram companheiros inseparáveis, conquistaram pessoas de várias idades. Para distrair, pensar, deixar a vida correr. O problema é como eles são usados. O volume está liberado, quanto mais alto, melhor. Segundo a Sociedade Brasileira de Otologia, os aparelhos mais potentes de MP3 podem chegar a 120 decibéis, mais alto do que isso.
Parece incrível, mas há quem goste de se expor a um som intenso como esse. Todo dia, Joseph tenta compensar o barulho do metrô, aumentando o volume do MP3. O metrô faz esse barulho ruim, aí atrapalha a música. Aí não dá para escutar direito, aí eu pego e aumento o máximo. A pedido do jornal Hoje, esse físico mediu o som emitido pelo metrô, mais de 80 decibéis. E o volume do aparelho de Joseph estava mais alto ainda. É muito alto. Isso, além da possibilidade de acarretar perdas auditivas a longo prazo, pode trazer vários efeitos, tanto psicológicos como fisiológicos no dia a dia de uma pessoa submetida a esse nível de ruído. Imagine isso pelo menos 4 horas todos os dias. Esse grupo já se acostumou. De longe dá para escutar a música que eles ouvem. Não é alto demais isso? Quê? Eles já começaram a perceber alterações. Se tira, fica aquele barulhinho no ouvido. Esse barulhinho é o que os médicos chamam de zumbido, um dos sintomas da perda auditiva, que piora com o passar dos anos, não regride. Por isso, a recomendação é evitar ficar horas com os fones e ouvir música na metade do volume máximo do aparelho. Tem que gravar na cabeça do jovem, é tempo e intensidade. Quanto mais alto o som, menor é o tempo que você pode usar esse som sem causar dano. Então, se você quer usar por mais tempo, tem que baixar a intensidade. Bruno mudou de atitude. A gente acaba ficando não sociável. Nós ficamos só escutando música e não conversamos com mais ninguém, não fazemos mais nada. Só escutando música e quieto no nosso canto. O sentido da audição é realizado por um processo conhecido como transdução auditiva. O ouvido converte ondas sonoras do ar em impulsos elétricos que podem ser interpretados pelo cérebro. Assim que o som entra no ouvido, passa através do canal auditivo externo, atingindo a membrana do tímpano. A membrana do tímpano vibra então em resposta ao som. Sons graves ou de baixa frequência produzem uma vibração lenta e sons de baixa amplitude ou volume produzem uma vibração fraca. Sons de alta frequência ou agudos produzem vibrações rápidas. A membrana do tímpano é em forma de uma concha e é articulada com uma cadeia de 3 ossos chamados de ossículos auditivos. Eles são o martelo, a bigorna e o estribo. Os movimentos da membrana do tímpano vibram os ossículos, passando informações de frequência e amplitude. Os 3 ossos seguem um eixo pivotal, mostrado aqui em vermelho. Esse eixo é devido a 2 ligamentos que mantêm os ossos no lugar, dentro da cavidade do ouvido médio, o ligamento anterior e o ligamento posterior. 2 estruturas que impediriam essa visualização foram removidas. Elas são o nervo corda do tímpano e o tendão do músculo tensor do tímpano. Através dos ossículos, as vibrações são transmitidas para a placa base do estribo. Essas vibrações causam um movimento igual a um pistão, enviando as vibrações a uma estrutura que é o osso labirinto. O labirinto é cheio de um fluido chamado perilinfa. Se ele fosse um sistema completamente fechado e inflexível, o movimento não seria capaz de propagar-se na perilinfa. Devido à flexibilidade de uma membrana chamada janela redonda, os movimentos do estribo podem se propagar no fluido dentro do labirinto, através da janela oval. A janela redonda é a que fica embaixo, a janela oval é a de cima ligada ao estribo.
As vibrações se propagam na parte espiral, conhecida como cóclea. Essas vibrações partem da janela oval, passam pela espiral e retornam até a janela redonda. A porção dessa passagem espiral em que as vibrações sobem é chamada de escala vestibular. A porção descendente é chamada de escala timpânica. Uma terceira estrutura, chamada escala média, é situada entre as duas escalas. A escala média é cheia de um fluido. Em uma visão de corte, as separações dos fluidos por duas membranas fica visível. Elas são a membrana tectórica e a membrana basilar. As membranas são flexíveis e movem em resposta às vibrações que viajam nas escalas vestibular e timpânica, permitindo as vibrações passarem entre elas. Uma estrutura especializada chamada órgão de corte é situada na membrana basilar. Quando a membrana basilar vibra, estimula o órgão de corte que envia impulsos nervosos ao cérebro através do nervo coclear. Os impulsos nervosos são gerados por células especializadas dentro do órgão de corte, chamadas células ciliares. As células ciliares são cobertas pela membrana tectorial. Assim que a membrana basilar vibra, minúsculos cílios encostam na membrana tectorial, disparando impulsos elétricos das células ciliares. A membrana basilar não vibra simultaneamente. Em vez disso, áreas específicas ao longo da membrana vibram em resposta a diferentes frequências sonoras. Frequências baixas vibram a parte alta da espiral, ao passo que frequências altas vibram a parte baixa da espiral. Esse arranjamento é conhecido como organização tonotópica. Juntos, essa sequência de eventos é responsável pela percepção acústica do mundo em nossa volta. Manutenção deficiente em um sistema. É mais que um simples engano, é um comportamento. Como vocês acham que essa deficiência de manutenção se manifesta? Pela redução dos controles? Supervisão inconsistente, má qualificação do pessoal. E o resultado é a degradação geral do sistema, gerando acidentes. Não faltam exemplos. Esquecemos de trocar o óleo do carro e o motor funde. Deixamos fios desencapados e provocamos um curto-circuito. Bom, vamos ver como esse longo abandono da manutenção acabou criando as condições necessárias para um sério acidente na planta petroquímica de Bhopal, na Índia. Imagens, por favor. No centro da Índia, no estado de Madhya Pradesh, está a cidade de Bhopal, com 800 mil habitantes. E perto da estação de trem, o complexo petroquímico de uma filial do grupo norte-americano Union Carbide. Aqui são fabricados pesticidas e principalmente o carbaril, com matérias-primas muito tóxicas, como o isocianato de metila. A planta, que emprega quase 1000 operários, é próspera. Até que em 1981, um concorrente lança um pesticida parecido com o carbaril, mas bem mais barato. Esse novo produto tira rapidamente o mercado da usina de Bhopal, que é obrigada a diminuir a produção. Logo, a usina começa a perder dinheiro de modo crônico, $4 milhões por ano. A direção norte-americana da Union Carbide envia seus especialistas para lá.
Depois de examinarem a situação, eles propõem fechar a usina. Mas as autoridades locais protestam veementemente. Isso aumentaria muito o desemprego, uma coisa já muito séria na região. Finalmente, decidem continuar a tocar a usina, mas pondo em ação um programa de economia draconiano em todas as áreas. A supervisão foi reduzida. Baixam o nível de qualificação do pessoal. Limitam a manutenção. E quem sabe talvez tenha sido o resultado desta política, mas poucos meses depois um vazamento de gás provocou diversas mortes no interior da planta. Pouco depois, o Serviço de Segurança de outra filial da Union Carbide, situada na Virgínia, avisa os colegas de Bhopal que existe no atual sistema de estocagem do isocianato uma falha que não tinha sido detectada e que pode ser muito perigosa. Esses dois sinais de advertência deveriam ter chamado a atenção da administração. Mas não foi assim, e nada foi feito para reforçar a segurança. Ao contrário, a degradação das instalações se acelerou. Por exemplo, pelas instruções para manter o isocianato em estado líquido, a temperatura nos reservatórios deveria ser de 0 grau. Mas o sistema de resfriamento está desativado. A temperatura do isocianato é de 15 graus. A estocagem deveria ser mantida em atmosfera inertizada com nitrogênio a pressão de 2,4 bars. Mas a pressão é de 0,14. Dos 3 reservatórios, um deveria estar vazio para o líquido transvasar em caso de problema. Mas os 3 estão mais ou menos cheios. Sabemos que esse é o tipo de situação que propicia acidentes. Basta uma ocasião. Ela surge na noite do domingo 2 de dezembro de 1984. Nessa noite, por volta das 9 horas, operários pouco qualificados e mal supervisionados estão limpando as tubulações de alimentação do isocianato. Mas fecharam mal as tampas de proteção. A água entra na canalização e se mistura ao isocianato. Consequência imediata, inicia-se uma reação exotérmica e um gás extremamente tóxico é produzido. Vilesh, a pressão do reservatório A foi de 0,14 para 0,69 bar. Por que está subindo assim? Não é normal. São mais de 11 horas. Vou ligar para o chefe. Vai lá rápido ver o que aconteceu nos reservatórios. Boa noite, o chefe está? Ele não está? Ah, é muito importante. Alô? A senhora sabe do chefe? Ah, ele está aí, eu preciso falar com ele, é muito sério. A pressão continua a subir no reservatório A. Já passou de 2 bars, vai explodir. Tá bem, estou indo. Viu alguma coisa nos reservatórios? Tem um vazamento de isocianato. E a pressão continua subindo. Com quanto é acionada a segurança? Acho que com 2,76. Nós estamos quase nisso. Realmente, com 2,76 bars, a válvula de segurança se abre automaticamente e uma torrente fenomenal de gás, 327 kg por minuto, inunda a torre de neutralização. Até aqui, os sistemas de segurança funcionaram bem. Agora seria preciso neutralizar esse gás mortífero injetando soda cáustica. Pronto. Agora funcionou. O gás passou para a torre. Anda, acione a injeção de soda. Aperte, vai! Aperte! Estou apertando, mas não acontece nada. A pressão continua subindo. Estamos com 6 bars. Vou ver o manual de operação. Sei que tem uma segunda salvaguarda. A pressão está em 10 bars. A temperatura é de 150 graus. Que coisa. O comando de injeção de soda não está funcionando. Então vamos mandar o gás para queimar. Abra a válvula. Puxa vida. Está aberta. Realmente, o sistema de segurança prevê que gases neutralizados podem ser enviados à tocha para queimar. Hoje a situação é um pouco diferente, porque não são gases neutralizados que chegam na tocha, mas gases mortalmente ativos. E seria preciso acender a tocha. Acenda, estou mandando. Já acendi, olha, não funciona. A ignição está em pane. A pressão está em 13,79 bars. A temperatura é de 200 graus. Vou procurar uma equipe de manutenção.
O que é que a gente vai fazer? Paciência, abra a válvula de descarga. Tem certeza? Fazer o quê? Quer explodir tudo? Abra, já disse. As válvulas são destinadas para descarga de gás neutralizado. Aqui elas lançam ao ar livre torrentes de gás altamente tóxico. Em alguns minutos, o gás mortal se espalha sobre a estação e os bairros pobres de Bhopal. Por permitirem que as instalações técnicas se deteriorassem, os dirigentes desta usina arriscaram-se a provocar um acidente que deixou mais de 200 mil pessoas intoxicadas e 2.300 mortas.